Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões do concurso da ESFESEX do Magistério História do ano de 2020. Essa é a parte 5 do nosso vídeo. Se você não assistiu, pegue aí no link aí na nossa descrição, a parte 1, 2, 3 e 4, certo? Nessa parte 5 eu vou resolver as questões 60, 61, 62, 63 e 64, certo? Não vou resolver até o final, vou resolver apenas essas 5 questões. E sem mais delongas, eu vou começar ou iniciar a resolução da questão 60. A questão 60 vai trazer um extrato de texto, um parágrafo de texto da Maria Ieda Linhares, História Geral do Brasil. Certo? Vamos ler, vamos analisar. Vai dizer o seguinte, a preocupação em institucionalizar as relações entre Estado e operariado manifestou-se no imediato pós-30, ou seja, pós-1930, com a criação do Ministério do Trabalho em 1931, como parte do projeto já varguista de poder, e a promulgação da legislação trabalhista mais diversa. No entanto, desde 1933, o sindicalismo independente pluralista sofrerá ofensiva estatal, ou seja, aquele sindicalismo fora da aba ou do guarda-chuva do Estado, ele vai sofrer uma forte ofensiva estatal pela maquinaria getulista. Certo? Então vamos lá. Do contexto abordado no exceto, resultou, vamos lá. Letra A. Ele está falando do que contexto? Ele está falando, certo, do contexto do período getulista, tá bom? Então ele vai dizer o seguinte, que no período getulista, ou seja, ocorreu um sindicalismo pluralista que reunia sob sua influência sindicatos de diferentes categorias em prol da revolução social. Essa alternativa está equivocada porque se você for fazer um confronto aqui, dizendo que sofreu a ofensiva estatal, se ele sofreu a ofensiva estatal, ele não pode ser considerado um sindicato pluralista, certo? Pluralista quer dizer um sindicato plural, aberto, certo? Aberto, inclusive, a posições até consideradas radicais, certo? Essa alternativa ela está equivocada, descarte a alternativa A. A alternativa B vai dizer que o sindicalismo independente, que agregava tendências mais radicais de esquerda e que perdurou até meados da década de 1990. Se ele está falando que é um sindicalismo, certo? O que ele está falando aqui, a promulgação da legislação trabalhista mais diversa. No entanto, em 1933, o sindicalismo independente e pluralista sofrerá a ofensiva estatal. Então, o contexto abordado ele não é favorável ao sindicalismo independente, certo? Pelo contrário, é ao sindicalismo ligado na aba do Estado. Portanto, a alternativa B está igualmente equivocada. E a alternativa C vai dizer o seguinte, sindicato pluralista que só foi superado pelo movimento grevista do ABC, cuja tendência foi a centralização. Se pluralista e independente estão errados nas duas alternativas anteriores, na alternativa C também a palavra pluralista vai estar equivocada, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada também. E a alternativa D vai dizer que durante esse período, certo, getulista, tinha um sindicato corporativista, superado somente com os movimentos grevistas de 1978 na ABC Paulista. Essa alternativa está correta. Qual foi a imersão desse sindicato? A imersão desse sindicato getulista, ele era um sindicato corporativista, ele é denominado pelos autores, pelos especialistas em sindicatos, no sindicato corporativista. E essa estrutura sindical, ou seja, sindicato corporativista, ela só foi superada a partir da década de 1970, sobretudo, que é o ponto de inflexão desse sindicato corporativista, os movimentos grevistas de 1978, no ABC Paulista, alternativa D, correta. E a alternativa E vai dizer a União Independente Classista de Categorias, que esteve à frente dos principais movimentos grevistas do Brasil desde então. Ao contrário, tome cuidado com essa alternativa, porque nesse período histórico você tinha uma proibição da greve, certo? O sindicato, inclusive, ele era corporativista e vivia sob a aba do Estado, justamente para
coibir ou para inibir movimentos grevistas ou inibir movimentos que eram considerados subversivos. Portanto, na questão 60, a alternativa correta é a letra D. Certo? Vamos agora à questão 61. Vamos resolver. Vai trazer um longo extrato de texto da Emília Viotti. Certo? É muito importante ler os textos da Emília Viotti, sobretudo esse excelente livro da historiadora, falecida já, mas uma excelente historiadora, que é da Monarquia à República, Momentos Decisivos. É uma coletânea de vários textos da Maria Viotti. Tá bom? Então vamos lá. Vamos, sem mais delongas, vamos ler o extrato de texto. Vai dizer o seguinte, ó, por volta da década de 1880, era óbvio que a abolição estava iminente. O parlamento, reagindo ao abolicionismo de dentro e de fora do país, vinha aprovando uma legislação gradualista. As crianças nascidas de mães escravas foram declaradas livres em 1871 e em 1885 a liberdade foi garantida para os escravos com idade superior a 65 anos. Veja bem, ó, aqui em 1881, lei do ventre livre, certo? Em 1885, 14 anos depois, lei do sexagenário. Tá bom? Isso daí é importante que o candidato ele tenha isso em mente, esse conhecimento prévio em mente. Tá bom? Continuando a leitura. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmos e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém opunha-se à ideia de abolição, embora alguns reivindicassem que fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. Então a escravidão acabou, o Instituto da Escravidão, ele causava um constrangimento muito grande ao Brasil, certo? Então as pessoas hipocritamente passaram a defender, o fim, a abolição da escravidão, mas não por uma questão puramente humanitária, mas também por uma questão econômica que já estava, a manutenção da escravidão já estava causando prejuízos econômicos ao Brasil naquele momento histórico. Mas muitos abolicionistas, certo, eles não defendiam a igualdade entre brancos e negros. Então uma coisa era eles defenderem o fim da escravidão como um instituto jurídico, certo, de submissão dos escravos aos brancos. Uma outra coisa era eles a defender o fim do racismo. Isso não aconteceu, certo? Ele foi se perpetuando o racismo mesmo após a abolição da escravidão. Bom, vamos lá. Considerando o certo e o que se sabe sobre o assunto discutido, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, o abolicionismo foi uma forma de excluir a participação dos negros. O abolicionismo foi uma forma de excluir a participação dos negros alforriados da vida pública brasileira, negando à população negra o direito ao trabalho, à saúde e à educação. Essa alternativa está equivocada porque o que excluiu a participação dos negros alforriados não foi o abolicionismo, mas foi o racismo. Se caso nós colocássemos racismo no lugar de abolicionismo, beleza, estaria correto. Mas não foi o abolicionismo enquanto um movimento em si. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte, ó, um recurso inteligente e eficaz de controle político das províncias trazia como diferencial o ideal abolicionista que pregava a igualdade entre todos os seres humanos. Tome cuidado, como eu falei aqui, porque eu acabei de falar o seguinte, o abolicionismo ele defendia o fim da escravidão, ele não defendia a igualdade entre negros e brancos. Então uma coisa é o abolicionismo, outra coisa é a luta antirracista em prol de igualdade de negros e brancos. Por quê? A abolição da escravidão ela não aboliu, certo, as diferenças raciais da sociedade brasileira e não incluiu o negro em pé de igualdade com os brancos. Pelo contrário, acelerou-se o processo de embranquecimento do Brasil por meio da atração de imigrantes europeus para trabalhar aqui. Era um projeto nacional lá do senador Vergueiro, certo? E também que se tornou um projeto de Estado brasileiro, de que você embranquecesse o Brasil
atraindo imigrantes estrangeiros. Portanto, a alternativa B está equivocada e a alternativa C vai dizer a contestação do poder central criou um processo de libertação indiscriminado de negros escravizados que trouxe à sociedade brasileira da época um colapso tanto econômico quanto social. Isso não ocorreu, tá? Isso não ocorreu, essa fuga indiscriminada. Pelo contrário, muitos escravos continuaram nessa condição mesmo após a abolição da escravidão, porque eles não tinham para onde ir, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer: os princípios democráticos, republicanos e de liberdade, construídos de maneira rápida e eficaz, foram difundidos nas províncias distantes e isoladas do vasto território imperial. Tome cuidado com essa alternativa, porque uma coisa era a defesa da república e a contestação da monarquia. Outra coisa era a defesa da abolição da escravidão. Você tinha muitos monarquistas, certo, que defendiam o fim da escravidão. Muitos abolicionistas que eram monarquistas, certo? Então, você vê que o abolicionismo era um tipo de luta e a luta em prol da república era outra luta. Tanto é que após a proclamação da república, essa questão racial no Brasil pouco mudou, pouco foi mexida, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada e a alternativa E, que é a correta, vai dizer que o abolicionismo corresponde a uma conjugação de ideias e valores contrários à perpetuação da escravidão e de uma sociedade que se pretendia moderna. Então, qual era a grande discussão na época? Se o Brasil ele se pretendia se colocar como um país moderno, certo? Como um país adequado a, por exemplo, a tão civilizada Europa, a manutenção da escravidão já era algo inadequado, certo? Era algo que não condizia com o momento histórico. Portanto, na questão 61, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 62, certo? Que também vai trazer um extrato de texto da Emília Viotti do mesmo livro, mas é na parte que fala sobre os Andrade e Silva, sobre o José Bonifácio. Vamos ler o extrato de texto, vamos ler o enunciado e refletir sobre as alternativas. Vamos lá. Até a proclamação da independência, o antagonismo entre José Bonifácio e os setores liberais permaneceu no segundo plano. Estavam todos associados numa obra comum: defender, nas investidas das cortes portuguesas, a autonomia conquistada em 1808. Ok. A participação de José Bonifácio no processo de independência do Brasil, em 1822, é bem descrita pela historiografia. Apesar das polêmicas que cercam toda a narrativa de um personagem histórico, ficou entre as marcas inconfundíveis de sua política. Qual foi a marca inconfundível da política de José Bonifácio? Mas ele está falando durante o processo de independência, porque uma coisa é o papel de José Bonifácio no processo de independência e outra é o papel de José Bonifácio no primeiro reinado. Então, muitas vezes o historiador não se atenta que, dependendo do momento histórico, o papel do personagem histórico é um, o papel do personagem histórico é outro, dependendo do momento histórico em que estamos analisando. No caso, é a participação de José Bonifácio no processo de independência. Então vamos lá. A alternativa A vai dizer que o José Bonifácio, nesse período histórico, ele tinha forte influência que sofreu do Partido Português, que defendia a restauração à condição de colônia portuguesa. O José Bonifácio, ele tinha trânsito sim no Partido Português, porém ele não recebeu forte influência do Partido Português. Caso ele tivesse sofrido essa influência, ele não defenderia a independência do Brasil. Certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. E a alternativa B, que é a correta, vai dizer o seguinte, que José Bonifácio conseguiu o apoio alcançado junto às elites conservadoras brasileiras oposta ao liberalismo. Então, vamos lá, pessoal. Você tinha duas correntes na elite ali, uma elite que era considerada mais conservadora, que defendia o quê? Mudanças mais lentas, e a elite liberal, que era o pessoal dito mais liberal, que defendia mudanças mais rápidas. Porém, as duas tinham como influência o liberalismo e o conservadorismo europeu,
colocado na conjuntura brasileira, obviamente. Nenhum dos dois era justamente revolucionário, tá bom? Então você não pode dizer que tinham um antagonismo tão grande. Porém, José Bonifácio ele tinha trânsito nos dois segmentos. E ele conseguiu convencer parte da elite conservadora brasileira a apoiar a independência, certo? Porque a historiografia, muitas vezes, aquela análise mais apressada sobre a história, foca somente no papel de Dom Pedro I no processo de independência, que foi importante, sim, o Grito do Ipiranga, dia 7 de setembro de 1822, inclusive antes de ontem fez 201 anos da independência, porém, aquilo foi sustentado, o grito de independência foi motivado e sustentado porque tanto as elites liberais quanto as elites conservadoras brasileiras apoiaram o processo de independência e lucraram com esse processo de independência. Certo? Portanto, a alternativa B está correta. Vamos ler as demais e descartá-las, porque é sempre bom o candidato ele ler todas as alternativas com atenção. Vai dizer o seguinte, que José Bonifácio fazia um jogo dúbio de apoio às medidas liberais que o afastaram da monarquia e o levaram à ruína. Vamos lá, essa alternativa, tome muito cuidado com ela, porque isso ocorreu com José Bonifácio, mas no primeiro reinado e não durante esse período histórico. Então, está descontextualizado. Tome muito cuidado, às vezes o avaliador ele vai colocar uma alternativa correta, mas fora de contexto. E o historiador ele tem que ter esse olhar treinado para saber aquilo que está dentro do contexto e aquilo que está fora do contexto histórico. Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer associação com movimentos republicanos que derrubaram a monarquia. Está equivocado. Nunca houve essa associação com movimentos republicanos e o envolvimento com o movimento liberal do Porto de 1820. Também esse movimento poderia ser relativizado. Sendo assim, na questão 62, a alternativa correta é a letra B. Certo? 62, a alternativa correta é a letra B. A questão 63 vai ter aqui, essa questão é meio complicada, ela também traz duas questões que estão muito parecidas, mas tem um segredo que eu vou explicar para vocês. Porque que uma alternativa, no caso aí, ela está errada, tá bom? Ela parece estar certa, mas ela está errada. Vamos ler primeiro o texto da Maria Eda Linhares, História Geral do Brasil, ler o enunciado para depois refletirmos sobre as alternativas. Vamos lá, o extrato de texto de contextualização. À medida que os países industrializados vão reorientando sua produção, abre-se a possibilidade de expandir uma indústria nacional que se dedica à fabricação de artigos cujo valor fosse pequeno e, portanto, de pouco interesse para o produtor estrangeiro. Foi o caso da fabricação de tecidos de algodão, da sacaria para embalagens de café. O país vai, pouco a pouco, dispondo de matérias-primas abundantes e de capitais oriundos à produção agrícola que precisavam ser reinvestidos. Vamos lá. Conforme se lê, não é certo? A industrialização do Brasil durante a República Velha correspondeu. Então, quando se fala em industrialização do Brasil durante a República Velha, não é um processo parecido da industrialização brasileira durante o Getúlio Vargas e, sobretudo, após a década de 1950, com a chegada da indústria automobilística. Então, são momentos históricos dos ciclos econômicos mundiais diferentes. Então, isso daí o historiador tem que saber, ele precisa saber isso daí. Então, vamos lá. Alternativa A. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer que a industrialização do Brasil, durante esse processo incipiente de industrialização do Brasil, durante a República Velha, correspondeu à diminuição da produção de insumos agrícolas e do extrativismo mineral, que alavancou o trabalho urbano. Tomem cuidado, tá? Não houve a diminuição do insumo de produtos agrícolas, pelo contrário, houve o aumento da produção de café, se você for ver. Tanto é que o Estado teve que começar a comprar café dos produtores cafeiros para que eles não amargassem prejuízo, tá bom? Eu vou explicar melhor.
A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer a concentração de renda na mão dos trabalhadores que demandaram mais do mercado interno, sobrando poucos artigos para exportação. Não havia concentração de renda na mão dos trabalhadores, pelo contrário, você tinha uma concentração de renda na mão dos cafeicultores. Alternativa B equivocada. E a alternativa C vai dizer que as taxas de câmbio que declinaram no país, valorizando sua moeda no mercado internacional. Por meio de câmbio, você não industrializa um país. Tome muito cuidado, nem nessa época, tá? Não havia taxas de câmbio, como você fala, que caíram por conta da guerra. Tá bom? Essa alternativa está equivocada, ela não faz muito sentido eles colocarem isso daí mesmo para ajudar você a saber que ela está equivocada. A alternativa D e a E, que elas são complexas, são complicadas, a D é a correta, tá? Que vai dizer o seguinte, que havia necessidade de subsidiar a produção cafeeira e de outros artigos agrícolas, sendo uma indústria incipiente em tecnologia e inovação. Então você tinha um processo extremamente incipiente, uma indústria incipiente, porque o Estado ele não tinha dinheiro para subsidiar a indústria, porque ele subsidiava a produção cafeeira e a produção de outros artigos agrícolas. Por quê? Porque os cafeicultores exerciam um grande processo ou exerciam os cafeicultores uma grande influência no governo federal. Tanto é que esse período histórico o governo foi considerado de República do Café com Leite, certo? Dada a influência que os cafeicultores paulistas, a grande influência que os cafeicultores paulistas tinham no governo federal. Então o Estado ele subsidiava a produção cafeeira, de outros artigos agrícolas, ele ajudava em muitos sentidos, e isso fazia com que a indústria tivesse dificuldade de se inserir, de se desenvolver. Esse contexto começa a mudar na era Vargas após a Revolução de 1930, certo? Portanto, a alternativa D está correta. E por que a alternativa E está incorreta? Por quê? A alternativa E vai dizer que aos conflitos bélicos em que o Brasil se envolveu no período e a necessidade de produtos beneficiados industrialmente para atender os esforços da guerra. É óbvio que tem vários autores, se você estuda a história, você vai ver que a guerra na Europa fez com que o Brasil tivesse mais dificuldades para importar produtos industrializados. E isso fez com que nós tivéssemos que começar a produzir esses produtos aqui. E isso deu um alento, deu um incentivo à indústria nacional. Isso durante a Primeira Guerra Mundial. Ainda que tenha sido um processo extremamente incipiente. Porém, essa necessidade de você fabricar produtos beneficiados industrialmente e de maior valor agregado, ele teve como propósito atender ao mercado interno e não atender aos esforços da guerra, certo? Então, quando a questão fala que o processo de industrialização durante a República Velha, ele teve como propósito atender os esforços da guerra, ele está equivocado, certo? Portanto, na questão 63, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 64, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje. A questão 64 não é difícil, ela vai trazer um extrato de texto do Boris Fausto. Vamos lê-lo, vai falar sobre a taxa de analfabetismo no Brasil. Entre 1920 e 1940, houve um declínio no índice de analfabetos no Brasil, mas esse índice continuou a ser muito elevado. Considerando-se a população de 15 anos ou mais, o índice de analfabetos caiu de 69,9 em 1920 para 56,6 em 1940. Boris Fausto, História do Brasil. Estes números são compreendidos e explicados. Vamos lá, alternativa A. Pelo esforço das famílias do período em alfabetizar seus filhos em casa, mediante a ausência de um sistema educacional universal no Brasil, a alternativa está equivocada, tá? Tome muito cuidado, porque se você não tinha um sistema, se você tinha aqui um grande contingente de analfabetos, como que esses analfabetos iriam ensinar os seus filhos? Você precisaria de uma escola pública, certo? Você precisaria da universalização do ensino.
Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer pelo interesse das potências capitalistas parceiras comerciais em desenvolver uma massa de trabalhadores alfabetizados no Brasil. Tome muito cuidado com essa alternativa, tá? Porque não é que você tinha um interesse, certo, em desenvolver. Não é que você tinha um interesse das potências capitalistas em desenvolver a massa de trabalhadores. Acontece que o capitalismo se desenvolveu a um tal ponto que os analfabetos já não tinham mais espaço, ou tinham pouco espaço nessa economia industrializada. E nesse período histórico, o Brasil ele sofreu um processo de industrialização. Vamos ver o contexto que ele está falando. Entre 1920 e 1940. Certo? Ou seja, um período aí de 20 anos, que ele pega 10 anos da República Velha e 10 anos do varguismo. Então, você já tem aí, certo, um interesse realmente em que o analfabetismo passa a não ser tão interessante, mas você não pode dizer que tinha um interesse das potências capitalistas em desenvolver a massa de trabalhadores. Certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. E a alternativa C, que é a correta, ela está correta por quê? Ela fala que, pelo contexto das políticas de investimento, incentivam a educação básica nos diferentes períodos do governo Vargas, a partir da década de 1930. Ou seja, você tem que ter em mente, né, a reforma Capanema, certo? A partir da reforma Capanema, você tem um processo de ampliação da educação básica até chegar à universalização do ensino, que vai chegar só na década de 1980 para frente, certo? Nós estamos falando de anos e anos, é um processo, tá? Então, quando você fala na escola pública, você fala nos direitos trabalhistas, nós estamos falando de processos longos, certo? E de grande luta política para obter essas conquistas, por isso que essas conquistas são tão importantes. Alternativa C, equivocada. Melhor dizendo, alternativa C, correta, certo? Vamos ler a alternativa D. A alternativa D vai dizer pela ausência do investimento público na educação básica, passando a ser gerida pela iniciativa privada, que procurou universalizá-la nesse período. Você tinha uma ampliação do investimento nesse período. Houve o quê? Uma ampliação do investimento público em educação básica, sobretudo após a reforma Capanema, como eu falo, a partir da década de 1930, com a criação, de fato, do Ministério da Educação. Essa alternativa está equivocada, tá bom? Não, a iniciativa privada não passou a gerir a educação e muito menos buscar universalizá-la. Certo? A alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer pela organização das classes trabalhadoras em sindicatos e ligas de solidariedade mútua que procuraram organizar sistemas educacionais para seus filhos. Isso de fato ocorreu, porém o grande impulso, pessoal, tome cuidado, tá? Tá correto, isso existiu, só que esse esforço, certo, dos trabalhadores organizados em sindicatos procurar sistemas educacionais para seus filhos, isso daí não foi tão pungente ou foi tão incentivador quanto o desenvolvimento, o investimento na educação básica, porque não é tão universalizante, porque a educação básica ela atinge independente se você está vinculado ou não ao sindicato, independente se seu pai ou sua mãe está vinculado ou não ao sindicato. Certo? Portanto, na questão 64, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Tá bom? Até mais e bons estudos.